perversas e hediondas. Mas não nos esqueçamos, essa violência está incrustada profundamente na nossa sociedade. E com ela convivemos, quase que naturalizando. Essa violência não nasceu agora. Eu vou dar alguns indicadores muito rápidos que todos já sabem, mas só para refrescar a nossa memória. Somos uma das 10 sociedades mais desiguais do mundo. Na nossa frente tem a África do Sul, a Namíbia, o Haiti, Botsuana, a República Centro-Africana, Zâmbia, Lesoto, Colômbia e Paraguai. Isso quanto a índice de concentração de riqueza. 6 brasileiros têm o equivalente, em termos de renda, de riqueza, o equivalente ao que tem 100 milhões de brasileiros. Posso dar o nome deles, o Lehman, o Safra, os Votorantins, etc. Entre 2000 e 2016, o número de bilionários brasileiros, bilionários em dólar, viu? Porque a fonte aqui é americana, não é brasileira, aumentou de 10 para 31. Em conjunto, eles possuem um patrimônio de 135 bilhões de dólares. O Brasil é um campeão de desigualdade e não há um outro nome para isso, senão violência. 1% mais rico do Brasil detinha mais de 1/4 da nossa riqueza. Os milionários brasileiros são mais milionários, ou bilionários, ou multimilionários, que os do Oriente Médio, que aparece com 26,3% da renda. E os 1% mais ricos detêm a maior parcela de renda no Brasil em qualquer comparação, seguido de perto, com grande apetite, pela Turquia. Nós sabemos que somos um país onde nunca foi feita a reforma agrária. E 1% dos proprietários detém 45% da terra. Em 2016, esse número foi usado à solta, 62.517 homicídios. Em 11 anos, o Brasil enterrou, mortos por homicídios, 553 mil pessoas, mais do que na guerra da Síria. Mais da metade dos soldados ingleses, franceses e italianos que morreram na Segunda Guerra Mundial. Mais de 10 mil mortos em autos de resistência em 11 anos. Vocês sabem o que são os autos de resistência. São aqueles que morrem pela ação direta da polícia. Mais de 1.000, em torno de 1.000 por ano, 3 por dia. Mas a morte tem cor. São homens, jovens, negros, de baixa escolaridade. De cada 10 pessoas, 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 são negras. Enquanto a mortalidade de não negras, brancas, amarelas e indígenas, entre 2005 e 2015, caiu de 7,4%, entre as mulheres negras, o índice subiu de 22%. Em 2017, 71 pessoas, lideranças e militantes das lutas rurais, foram assassinadas, 10 a mais que em 2016. E 118 indígenas foram mortos. Assassinatos cresceram mais de 50% nos últimos 10 anos no campo. Um capítulo onde ainda estamos em 4º lugar, mas certamente venceremos, é sobre os números de encarceramentos. O Brasil é o 4º país com o maior número de encarcerados, perdendo para os Estados Unidos, imbatível neste campo. Os Estados Unidos têm 2.300.000 encarcerados, o que significa 688 presos por 100 mil habitantes. Depois vem a China, em número, mas não em percentual. A Rússia, em número e em percentual, e num honroso 4º lugar, o Brasil, com 607 mil encarcerados, o que significa 301 encarcerados por 100 mil habitantes. Desnecessário dizer para vocês quem são esses encarcerados. São os negros que são esses encarcerados. Cresceu 30% o número de LGBTs violentados, mortos ou ameaçados em 17, passando de 343 para 445.
a cada 19 horas, uma lésbica, um gay, um transexual é morto ou se suicida vítima de ameaças e perseguições. A violência que vemos expressa, enunciada em palavras, na retórica, nos gritos, nos uivos, não só das lideranças políticas do neofascismo, mas nos seus militantes de base, é a enunciação desta violência com a qual convivemos esses últimos anos todos. O racismo é o racismo dessa sociedade, a brutalidade é a brutalidade dessa sociedade, a LGBTfobia é a LGBTfobia da nossa sociedade. E nós convivemos com tudo isso. E pegando esses dados, e eu me pergunto, e pergunto a vocês, gente, como é que a gente não percebeu? Como é que a gente não viu o que estava acontecendo na nossa sociedade? Como é que não fomos capazes de fazer uma maré de resistência? Como é que fomos fazendo a nossa política, participando das eleições, lutando pelos nossos candidatos, quando esta é a nossa sociedade e agora nós vemos ela mostrando as suas entranhas. O mais grave é que essas entranhas agora que nos são mostradas são positivadas na retórica do fascismo, que se apropriou da frustração, da contra-revolução moral, do que um autor que eu li, agora preparando para isso também, Manuel Candedo, que ele chama de uma proto-ideologia, quer dizer, os elementos dispersos que depois unificados dão a ideologia fascista. São racismos, são machismos, de repente o fascismo, a retórica, o discurso unifica isso e configura isso, então, aí sim, como ideologia. Vou pegar uma outra dimensão da nossa sociedade. Nós somos herdeiros de quê? E vou pegar, não vou fazer a história toda, de 350 anos de escravidão, não. Vou pegar uma história mais recente. Somos herdeiros de uma transição democrática incompleta. E quando a gente tem aqui numa mesa um argentino e um uruguaio, a gente tem que parar para pensar qual é o custo que isso significou. Nós tivemos uma constituinte congressual limitada. Nós tivemos, até hoje, vige a Lei de Segurança Nacional. Até hoje, vige a militarização das polícias estaduais, que foi promovida pelo regime militar. Até hoje, vise as estruturas agrárias, as estruturas de propriedade, as estruturas de poder que antecederam e foram consolidadas pela ditadura militar. E até hoje, vige a impunidade dos torturadores, dos agentes da ditadura militar. Nós somos herdeiros disso. Nós somos herdeiros também de uma Constituição anacrônica, que eu quero lembrar a vocês que hoje ela nos aparece como uma boia de salvação, mas o PT votou contra, porque ela era atrasada, conservadora, e ela o era. Embora hoje ela possa aparecer para nós, né? E nós vamos nos prender, segurar nela, né? Mas, enfim. E nós somos herdeiros de uma outra coisa, da reforma neoliberal do Estado e da sociedade brasileira. Isso se iniciou de maneira mais consistente no governo Collor e depois com Fernando Henrique. Os movimentos sociais são derrotados aí. Houve uma derrota da greve da Petrobras. O processo de privatização avança. O Programa Nacional de Desestatização, criado por Collor em 1990, não foi revogado, nem por Fernando Henrique, por suposto, mas nem por Lula, nem por Dilma. Ao contrário, foi ampliado por Lula, estendendo ele a portos e aeroportos e rodovias, e por Dilma, estendendo eles a portos e aeroportos. O Programa Nacional de Desestatização de Collor vige como lei brasileira e foi ampliado ao longo desse período todo. Eu poderia citar uma série de outros elementos, mas aí nós temos que ver que o fracasso da reforma liberal foi a onda sobre a qual se elegeu o Lula. Foi porque o neoliberalismo havia fracassado que o Lula se elegeu e, no entanto, escreveu uma carta aos brasileiros dizendo que cumpriria todos os contratos e acordos feitos. Deixou intocadas as privatizações, a Vale do Rio Doce, o processo de abertura do capital da Petrobras na Bolsa de Nova York. Ainda deu contribuições originais, além de deixar intocado o que já recebia, enviou a lei de patentes, a lei dos transgênicos. Não vou falar aqui da Dilma, que mandou uma lei do terrorismo para o Congresso Nacional.
fez o pacto com Palocci, que foi presidente do Banco Central, ou melhor, com Meirelles. Né? Então nós somos herdeiros do entulho autoritário e do entulho neoliberal. Que é mais? Alguns ganhos sociais houve, e não devemos desconhecê-los e devemos valorizá-los. Mas as estruturas permaneceram intocadas, o entulho ditatorial permaneceu intocado e as reformas neoliberais essenciais permaneceram intocadas. Consolidou-se nesse período o eixo de poder com capital financeiro, o agronegócio, o setor minero-metalúrgico. Não quero ser malvado com aqueles que têm simpatia pelo PT, mas não posso agora, nem tinha posto aqui no meu texto, mas agora veio na minha cabeça, vocês se lembram do Lula dizendo que os usineiros eram os heróis nacionais? Entendeu? Houve ações redistributivas, sim, salário mínimo, Bolsa Família, uma ampliação do consumo na base popular, e isso é importante. Mas o fundamental foi a desmobilização do campo popular, o descolamento da luta institucional. Essas são as nossas heranças. Acho que a pior e mais grave herança, e aí tentando fazer uma reflexão sobre as esquerdas ou a esquerda, a pergunta é, e não há como eludi-la, por que fomos incapazes de oferecer uma resistência minimamente consistente ao golpe? Veja bem, podíamos ser derrotados, mas cá entre nós, foi uma resistência pífia. Parecia, vou aqui falar uma coisa que me dói, parecia o Fluminense levando 3-0 do Flamengo. Não vou falar do jogo com a Alemanha que toca o brilho nacional. Vou falar do meu sofrimento clubístico. O golpe revela duas coisas que, a meu ver, são fundamentais. Primeiro, uma coisa que vai na direção do que o Raul já falou, não há uma burguesia democrática, se é que algum tempo houve, no nosso país. A nossa burguesia, as nossas elites, têm muito mais medo ao povo que amor à democracia. Em qualquer circunstância conjuntural, elas manifestam isso. Não existe uma direita democrática no Brasil. Quero dizer que isso não é uma... Embora eu concorde, goste e tenha dado a minha adesão ao essencial do pensamento do Agamben, há que reconhecer que há uma direita democrática em outros países. A Merkel é uma mulher de direita. Há setores nos países europeus, nos Estados Unidos, que são de direita, mas que acham que a democracia é um valor a ser preservado. Acabo de ler hoje um texto que deve sair no Economist de amanhã, que ataca duramente o Bolsonaro e se chama Bolsonaro e a perversão do liberalismo, revivendo na América Latina o infeliz casamento entre economia de mercado e autoritarismo político. A menção aqui é a Pinochet, mas embora isso não seja enunciado, isso é uma direita que diz, bom, alguns valores democráticos são os nossos. É verdade que, e aí eu acrescentaria uma coisa, isso não é uma novidade desses últimos tempos. Quem ler um texto que eu admiro muito, de um escritor chamado Keith Dixon, Os Evangelistas do Mercado, vai ver que justamente o que levou Thatcher ao poder e o que Thatcher fez foi a aliança entre os mais conservadores ingleses e o pensamento econômico neoliberal. O thatcherismo é autoritário e neoliberal. Não como Pinochet, não como se delineia em alguns dos nossos países. O fato é que, a meu ver, se nós não formos capazes de oferecer uma resistência mínima